Olá, eu sou o Miguel e vou fazer a introdução do nosso projeto chamado Smart Energy. O nosso projeto consiste de uma solução web e mobile feita para análise do consumo energético de dispositivos eletrônicos, cruzando os dados de consumo com as informações climáticas de temperatura do local, para então gerar informações visuais como gráficos e indicadores, ajudando assim a entender e tomar melhores decisões com relação ao consumo dos aparelhos eletrônicos. Agora eu vou passar para explicarem melhor o funcionamento de cada parte da nossa aplicação. Oi, eu sou o Fábio. Eu fiquei responsável pela parte do IoT. Pelo IoT a gente usou uma tomada inteligente, né? Essas que conectam Wi-Fi, conectam Alexa, porque ela coleta os dados de consumo de energia. E é esses dados que a gente precisava, né, para fazer o nosso projeto. E então tudo que conecta nela, ela guarda os dados de consumo, né? Então a gente pegou esses dados para usar no nosso projeto, né? Então a gente usou na geladeira e no ar-condicionado. Olá, meu nome é Sócrates. Eu vim fazer a apresentação do back-end do projeto. O back-end do projeto ele foi dividido em dois contextos. Contexto data, que está referenciando aqui os principais métodos, e consultas mais simples. E o contexto analytics, que vai referenciar aí os dados tratados. Então, o primeiro endpoint é o data. Ele traz aqui todos os itens contidos ali no banco. O segundo endpoint é o endpoint que faz uma busca por ID, então ele traz uma listagem única de um item. O terceiro endpoint é o endpoint que faz a interpretação pelo período, então ele dentro daquela janela de tempo que você inserir, ele faz a contagem dos itens e traz alguns dados ali pelas informações que tiver no banco nessa janela de tempo. O segundo, ele faz algumas estatísticas, ele traz algumas estatísticas mais simples dentro dessa janela de período. Agora os endpoints dos outros métodos, a gente tem o endpoint post, que vai fazer o cadastro dos dados. Então, quando você envia, ele faz a leitura ali, te retorna uma mensagem de criado e o dado que foi inserido. A gente tem aqui agora um outro endpoint que, baseado nesse dado que você inseriu, você pode fazer uma inserção de dados com esse ID. Então você pode com o put fazer uma inserção, a gente pode enviar aqui um evento e agora a gente tem a resposta desse mesmo dado. O outro endpoint, por último, você pode fazer a deleção desse dado, caso seja necessário, excluir esse dado, aí você faz a exclusão. Algumas tratativas são feitas, principalmente aqui no post você tem os dados obrigatórios, esses 4 itens são obrigatórios, então caso você retire um deles, você vai ter aí uma resposta de que não foi possível. E ele informa qual que é o item, o campo, né, que não foi enviado. Agora para o contexto Analytics, esse contexto ele vai trazer algumas informações mais específicas. Então aqui a gente tem uma análise por dia de consumo, com o consumo diário dentro dessa janela de tempo. E esse endpoint ele vai trazer ali as respostas baseadas nos dias, domingo, segunda e assim por diante. Todos com algumas análises aqui dentro desses dias. O segundo endpoint dentro do contexto Analytics, ele vai fazer uma contabilidade da eficiência de energia que foi economizada ou baseado na temperatura. Então, cruzando ali as informações de qual era a temperatura do dia, o quanto você teve de eficiência ali de energia, baseado se está ameno, se está quente, se está frio e assim por diante. O próximo contexto, ele vai trazer uma análise se houve alguma anomalia dentro desses dias, baseado nos padrões de consumo. Então, você informa o threshold aqui, que significa o desvio padrão aceitável, né? E acima disso, ele vai contabilizar como uma anomalia. Então, ele vai fazer algumas análises e vai trazer informações baseadas aí no desvio padrão desses consumos médios que você teve. O próximo endpoint, ele vai fazer uma análise sazonal de consumo, então ele trazendo semelhante ao endpoint de consumo diário, ele vai fazer algumas análises baseadas nos eventos sazonais aí pelos dias da semana. Seguindo, a gente tem um endpoint que traz a correlação de temperatura e consumo de energia. Ele faz uma análise baseado aí
em quanto estava de temperatura no dia e qual é o consumo médio ali, baseado nessas informações. O próximo endpoint, ele vai fazer uma análise aí de quanto você gastaria baseado na tarifa da sua cidade. Então, você informa a tarifa da sua cidade dentro do parâmetro tariff rate, e aí você tem uma resposta de quanto você gastaria ali, baseado por dispositivo. O próximo endpoint, ele vai fazer uma comparação mensal, então baseado em todos os dados aí que você tiver dentro do seu banco de dados, contabilizando cada dispositivo e cada mês, ele vai fazer uma curva. Olá, eu sou o Gabriel e apresentando agora de forma visual os dados, a gente tem aqui o front-end, né? Então, foi feito em React, está hospedado aqui no Vercel, a nossa página do Smart Energy, onde a gente demonstra aqui, através do período filtrado, os dados que estão no banco e que foram capturados ali pelo back-end nas APIs. Então, a gente tem o consumo total, temperatura média, dispositivos e o total de registros do período. Temperatura versus consumo, consumo por dispositivo, consumo ao longo do tempo. Então, aqui, tipos de gráficos diferentes: gráfico de dispersão, gráfico de coluna e gráfico de linhas. Essa é a análise principal dos dashboards e a análise avançada, conforme foi demonstrado. Ele está fazendo carregamento. Perfeito. E aqui ele demonstra, então, o consumo por dia da semana de ambos os eletrodomésticos, eficiência por faixa de temperatura, padrões por dia da semana, detecção de anomalia seguindo o desvio padrão conforme foi explicado, correlação de temperatura-consumo e análise de custos. Aqui embaixo, por último, uma comparação mensal em gráficos de linha também. Por último, realizando a apresentação da aplicação mobile, então seguindo o front-end web. Aqui é o aplicativo Smart Energy, análise de consumo energético. Aqui a gente tem os dashboards com as informações, seguindo também os filtros. Então eu vou filtrar aqui um período de maio. Quando eu filtro os dados, ele faz a atualização, demonstra aqui nos gráficos as informações: geladeira, ar-condicionado, o consumo por dispositivos, me dá a opção de inserir a classificação de um evento aqui no canto inferior direito, e aqui a gente tem também as análises avançadas demonstradas lado a lado aqui.